Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui mais uma dessas edições antigas, né, que foram emprestadas aqui pelo Klausner, né? Ele emprestou algumas edições antigas dele para que eu pudesse fazer vídeo aí para vocês. E temos mais uma edição aqui de Batman em cores, especial número 15 da editora Ebal. Tá até aqui com durex aqui, ó, para ajudar a conservar, né, o quadrinho. Realmente são edições mais antigas, né? Mas está aqui muito bem conservada, por sinal. Batman em cores, edição 15 da editora Ebal. Aqui, ó, essa belíssima capa, muito bonita a capa, né? Desenho realmente muito bonito aqui na capa de Batman em cores da editora Ebal. Vamos ver a contracapa, tem aqui propaganda da coleção KTRT. Olha só, você mandava aqui o cupom, né? E aí recebi em casa as edições da coleção KTRT, né? Olha só, editora Ebal, 1972, essa edição aqui, ok? Então vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que tá. E olha que interessante aqui, ó, mercado de revistas, né? Aqui era anunciado, ó, vendo epopeia, vendo edições maravilhosas. Aí falando as edições que a pessoa estava vendendo aqui, ó, vendo o herói, o guri, né, entre outras edições aqui, ó, e a numeração que vendia, ou seja, para as pessoas que queriam completar, né, deixa eu aproximar aqui para vocês, para as pessoas que queriam completar suas coleções, ó, tinha aqui esse mercado de revistas em quadrinhos aqui, ó, que legal, né, bem interessante aqui para o pessoal da época que queria completar a coleção, porque o que acontecia, né? Você perdia a edição na banca, você não achava mais, né? Realmente era difícil você achar a edição, porque não haviam republicações, né? Não tinham livrarias, não tinha internet, não tinham sites, né? Então você era recolhido lá na banca, já era, você ficava sem a edição lá, ok? Então vamos começar a nossa história aqui. Aí temos aqui, ó, um editorial aqui falando da editora, tá? Aqui está informando somente diretor, gerente, enfim, da editora Ebal. E a nossa história começa aqui, né? Temos uma narrativa desse personagem aqui que se diz da Transilvânia, mas nada além disso a mais informado sobre ele, e ele está aqui testemunhando a perseguição de Batman a um bandido, né? O bandido, um assaltante, ele está perseguindo aqui, e a narrativa da história vai ser feita por esse personagem aqui, ok? Que segundo ele é uma história aqui de traição, uma história aqui que tem elementos sobrenaturais, enfim. E aí Batman está perseguindo esse bandido, né? E ele está ali presenciando e narrando pra gente. E o bandido, então, quando Batman está subindo ali uma escada, ele acaba tropeçando em um dos degraus e acaba ficando na mira do bandido, que atira, mas a arma acaba falhando. A arma falha aqui, ok? E Batman, então, só não morre por conta dessa falha no mecanismo ali da arma, né? E a polícia chega, o Gordon chega, né? O comissário Gordon chega, e o Batman então disse que ficou muito assustado porque só não morreu porque a arma falhou. E aí o comissário Gordon diz que Batman tem que tirar umas férias, que ele está cansado, e dá a ele passagem. Ele tira passagens do bolso, passagens de navio ali na hora. Apareceram essas passagens ali e ele deu ao Batman e disse: não, você só vai aparecer daqui a um mês. Você vai pegar esse navio amanhã e você vai tirar umas férias. E Batman sai resmungando, reclamando e falando que tudo bem, ele vai viajar. Olha que interessante, né? As histórias eram muito simples, né, gente? Muito diferente dos roteiros que a gente tem hoje aí, muito mais elaborados, intrincados. As histórias eram simples, tranquilas, você lia, você mesmo nem questionava muito nada, você lia e estava tudo certo. E diferente da outra edição de 1970, que eu já fiz um vídeo aqui, do Batman em cores, né? Essa edição de 1972, ela já informa que as pessoas envolvidas aqui dentro da história, ou seja, temos as histórias aqui de Danny O'Neill e desenhos do Neil Adams e supervisão de Mary Boltinoff, ok? Mary Boltinoff, enfim, esse nome aí, vocês sabem que eu tenho uma tradição de falar nomes aqui errados, né? Mas enfim, já peço desculpa a todo mundo aí pelos nomes que falo errado. Mas interessante aqui que essa edição de 72 já informa aqui que as histórias são do Danny O'Neill e os desenhos do Neil Adams, tá? E aí o Batman pega esse navio, esse transatlântico ali, e vai fazer sua viagem, né? Inclusive ele tá ali apreciando a vista, quando chega um rapazinho para ele ali, Sam, né?
E ele então acaba conhecendo esse menininho, esse rapaz, esse pré-adolescente, e aí eles entram numa área de tempestade ali, e aí o menino acaba tendo uma visão de que o avô dele estaria ali e acaba caindo no mar, e aí o Bruce Wayne, ele acaba pulando ao mar ali para salvar o garoto, com muita dificuldade ele acaba salvando o menino, mas também acha que teve uma visão de um rosto na água, ele achou tudo isso muito estranho, os dois são resgatados ali, né, recebe os cuidados ali, e o Batman, ao voltar para sua cabine ali, ele encontra o uniforme do o Bruce Wayne, ao voltar para sua cabine, ele encontra o uniforme do Batman, mas ele não quer saber de Batman, ele quer tirar umas férias. Ele fala que enquanto ele estiver nessas férias aí, o Batman está morto. Ele pega o uniforme do Batman e joga no mar. Olha só, ele jogou o uniforme do Batman no mar, tipo assim, né, não quero saber de Batman durante um mês, estou de férias, né? Não estou combatendo o crime aqui. E aí quando ele vê que um menino está descendo do transatlântico e vai até uma ilha, que é onde ele mora, né? Ele sabe, o Bruce Wayne sabe de tudo, né? Ele sabe ali, ele lembra que essa ilha é uma ilha tranquila, quase deserta, e ele resolve então ir com o menino, né? E lá ele é recebido, muito bem recebido, porque o menino conta aos parentes dele lá que o Bruce salvou a vida dele, né? E aí o Bruce Wayne é recebido ali, e o tio do menino, né, conta que esse menino perdeu os pais há pouco tempo, né, que por conta do mar, o mar tinha ficado vermelho como sangue ali, inclusive o nome da história, né, nós temos aqui, deixa eu falar para vocês, Água Vermelha Morte Encarnada, né? As águas do mar tinham ficado vermelhas ali, e aí o Bruce Wayne achou que poderiam ser organismos ali, mas como ficou durante um ano vermelho, ele acha que tem uma coisa estranha, e ele vai então investigar o que possa estar acontecendo. Mas aí ele lembra que ele não está atuando como Batman ali, né? E vai então dormir. Ele esquece tudo isso e vai dormir. Só que aí durante a noite ele recebe um toque ali de uma suposta mão que teria tocado ele, e quando ele abre os olhos, ele acha que ele viu um vulto, né, no quarto, e quando ele olha para si mesmo, ele está vestido de Batman. E ele não entende nada, porque afinal de contas ele jogou o uniforme dele ao mar, né? Como que ele estaria vestido de Batman ali? E quando ele olha pela janela, ele vê que o menino Sam está andando lá na escuridão, falando com um antigo rei, né, que habitou aquelas ilhas ali, que foi o soberano dessas ilhas, né, que teria morrido há muitos séculos atrás, e que ele era encantado com as histórias desse rei, né? E aí ele então sai durante a noite falando o nome desse rei, e Batman fica muito preocupado, afinal de contas o tio dele falou que o menino perdeu os pais há pouco tempo, né, que tinha sido mandado para a América para esquecer isso tudo, mas quando volta ele percebe que não esqueceu nada, e aí o Batman fica preocupado e vai atrás do menino. Só que lá ele acaba tendo que enfrentar os nativos da ilha, que olham para ele como se ele fosse um dos inimigos, como alguém que fizesse parte de um castelo. Eles sabem que existe um castelo ali, que era o castelo desse rei, que comandava essa ilha há muitos séculos atrás, né? E que eles sabiam que tinham ali fantasmas, demônios ali, e confundiram Batman com um desses fantasmas, algum desses demônios. E ele tem que se defender desses aldeões ali, né? Desses nativos da ilha, só que depois eles acabam se entendendo, né? Eles acabam conversando, e os aldeões então acabam enfrentando, surgem esses demônios ali, esses vultos demoníacos ali, os aldeões então acabam, vão enfrentar esses vultos, enquanto o Batman vai atrás do menino, né? Ele se preocupa com o garoto, e ele vai atrás do garoto ali, e ele percebe, né? Ele percebe que esses vultos podem ser hologramas, e ele então joga uma pedra ali que quebra o equipamento que dava vida a esses hologramas, e continua então seguindo o menino até o castelo, e chegando ao castelo ali, né, com muito cuidado, ele continua sendo avisado por algo que parece ser uma coisa sobrenatural realmente, que avisa ele que existe um alçapão, que quando ele entra dentro desse alçapão, guia ele pelo caminho certo. Enquanto isso, a gente também vai vendo a figurinha aqui, ó, esse carinha que está narrando tudo o tempo todo, né? E ele fala com a gente, tá? Ele fala com a gente. Ele
o que nós chamamos de a quarta parede, né? E aí Batman, quando chega lá, ele vê alguns capangas ali conversando, dizendo então que realmente as pessoas que morreram ali na ilha, elas morreram envenenadas, e que o menino também ele será envenenado, e que depois da morte do menino, esses últimos habitantes da ilha fugirão dali, porque a ideia do chefe deles é que a ilha fique deserta para que esse chefe deles use a ilha como um local de pesca ali, onde ele vai ficar milionário, tá? Bilionário, enfim, muito bilionário, muito dinheiro ali ele vai ganhar com a pesca nessa ilha. E aí o Batman enfrenta esses capangas ali, só que acaba sendo atingido, vence os capangas, obviamente, mas acaba sendo atingido ali por um golpe de espada e ganha um corte no seu braço, né? Ele corre então para tentar salvar o menino que está prestes a ser envenenado ali, ele chega a tempo, né? Só que acaba o chefe ali, o chefão deles ali, que se chama Aloysius Gabot, né? O Aloysius Gabot diz então que jogou o veneno no corte do Batman ali, né? E ele então estaria morrendo nesse exato momento, envenenado, né? E aí ele fez um teste com o Batman dizendo que se ele descobrisse qual dos dois frascos teria o antídoto, ele então sairia vivo dali. E Batman, muito fragilizado já ali por conta do veneno, tem os dois frascos à frente dele, um teria o antídoto e o outro teria mais veneno. Só que aí o Batman começa a ter uma visão ali de que o quadro, né, que é o quadro do antigo rei ali, que morava nessa ilha há séculos atrás, apontando o dedo para um terceiro frasco ali, né? E aí Batman então corre em direção a esse terceiro frasco, toma e é verdadeiramente o antídoto, ou seja, o cara lá tinha enganado o Batman, ou seja, se qualquer um desses dois potes que ele tomasse seria veneno, mas aí o quadro de alguma forma sobrenatural avisou o Batman ali de que o verdadeiro antídoto estaria em um outro frasco diferente dos dois apontados pelo criminoso ali, né? Então Batman tem agora sua vida ameaçada agora por uma arma, né? Porque o criminoso ali, o chefão, já que Batman conseguiu tomar o antídoto, ele então vai atirar no Batman e matá-lo. Só que aí o quadro onde está a imagem daquele rei cai exatamente na cabeça desse vilão, né? Provocando a morte dele ali instantânea, né? E aí Batman sai com o menino nos braços ali, vai direto para a vila e ele fica raciocinando ali, né, de que coisas estranhas, que coisas interessantes aconteceram desde, né, de lá do navio, na água, quando ele viu o vulto, quando aquela mão tocou nele no quarto, a roupa que apareceu no seu corpo, o uniforme do Batman e todos esses outros sinais sobrenaturais ali, né? Então Batman fica pensando sobre isso, mas o contador, a pessoa que está contando a história, fala que Batman jamais saberá, né? Embora o rei Hugo tenha morrido, ele não deixaria, né, que ninguém perturbasse o seu descanso e a sua ilha ali. Então ficou aí o fim da nossa história do Batman numa história assim um tanto quanto sobrenatural, né, em uma ilha ali de pescadores. E aí nós temos aqui anúncios de outra coleção, ó, 7 histórias que são uma graça, a coleção dos 7, que também você podia requisitar pelo correio aqui, ó. Histórias como Pinóquio, Príncipe Feliz, né? Enfim. E aí nós temos uma outra história aqui, olha só, do Capitão Cometa, parece ser a estreia aqui do Capitão Cometa, né? Onde eu vou ler para vocês aqui, olha só que interessante. Em sua vida normal, Adam Blake é um simples bibliotecário, mas ele possui uma identidade secreta, a do maravilhoso Capitão Cometa. Nascido 10.000 anos antes de sua era, o Capitão Cometa tem dedicado seus poderes futurísticos, são poderes futurísticos, a salvaguardar a Terra de perigos interplanetários, né? E às vezes o perigo parece estar distante, mas mesmo assim constitui uma ameaça ao nosso mundo. Nessa aventura, nosso herói se encontra com os guardiões do universo, né? E aí nós temos, então, eu acredito, vejo aqui, que essa teria sido uma história de apresentação do Capitão Cometa. E as histórias são do John Brune,
e desenhos do Murphy Anderson e do C. Barry, tá? Então veio também dando crédito aqui ao cara, à história, né, de quem fez a história e a quem desenhou, ok? E aí nós vamos ver aqui, né, o bibliotecário, né, o Adam Blake aqui conversando lá, tomando conta dos seus livros lá na biblioteca, trabalhando como funcionário ali. E aí um menino pergunta a ele, né, por que os planetas eles não se chocam, e o Adam Blake diz que é por conta da gravidade, mas que ele descobriu, só que em pensamento ele diz que ele tem que dizer isso, né, que os livros indicam, mas que há poucas semanas atrás ele teria descoberto que não é a gravidade que mantém os planetas em seus locais, eles não chocando um com o outro, porque há semanas atrás ele participou de uma aventura onde ele foi convocado ali mentalmente por um raio, né, raio de pensamento que atraiu ele ali como o Capitão Cometa, né, até um planeta, e esse planeta então onde habitam ali os guardiões do universo, né, e esse planeta ali dos guardiões do universo, lá ele foi informado que existia um planeta que é dominado por seres malignos ali, né, com intenções más, né, e que eles teriam até mandado alguém lá na frente para que pudesse então derrotá-los, mas que essa pessoa, que é uma mulher, né, não teria tido sucesso e não teria dado nenhum recado de volta. Então eles consideraram que ela estaria morta e convocaram ele, porque eles, apesar de controlarem todo o universo, né, para que os planetas não se choquem, controla os cometas, as suas rotas, ou seja, o planeta, o universo se mantém em harmonia por conta desses guardiões do universo. E eles então, mas eles não são guerreiros, então quando surgem assuntos que precisam de combate, eles convocam pessoas que realmente atuam em combate, né? No caso, a moça foi mandada para lá, mas não houve resposta, e agora eles convocam o Capitão Cometa. Só que essa moça que foi mandada para lá, né, seria alguém que o Capitão Cometa estaria de uma certa forma apaixonado, digamos assim, teria tido um certo envolvimento amoroso, né? E aí o nome dela é Rédia, né? Rédia de Hipérbia, né? E aí ele se lembra do último encontro com ela e imediatamente ele vai até esse planeta, porque agora não é só salvar o universo, é salvar também a mulher por quem ele tem uma paixão, né? Então ele vai até esse planeta, ele encontra os alienígenas ali, que são homens de cristal, né? O corpo deles são de cristal, né, mas ele então consegue vencê-lo com seus poderes futuristas, né, ele tem poderes futuristas, poderes mentais também, e aí ele consegue chegar até esses homens ali, consegue chegar até onde está a Rédia, consegue encontrá-la, mas ela acaba enfrentando ele e eles têm uma luta mental um com o outro, até que ele percebe que um círculo que está sobre a cabeça dela, que é o que controla a mente dela. Então ele retira esse círculo e ela então consegue recobrar a sua consciência, né, e luta agora, não contra ele, mas ao lado dele, e juntos, né, eles enfrentam esses homens de cristal. Então o Capitão Cometa dispara um raio ali que em tese destruiria esses homens de cristal por causa do som, da vibração do som, mas ele descobre então que a atmosfera ali é quase que um vácuo, porque o ar ali é rarefeito, né? E aí eles então, por isso que o ar não foi, por isso que o som não foi propagado e esses homens de cristal não foram destruídos. E aí ele inteligentemente, né, aqui, ele atira no chão, né, e aí a vibração causada pelo tiro dele no chão com a sua arma super poderosa vai fazer que então com esses homens de cristal eles acabem se partindo e todos eles são eliminados, né? Então todo o universo acaba sendo salvo, porque se esse planeta ali se choca com o Sol, todo o equilíbrio do universo seria afetado e todos poderiam ser mortos, né? E aí o Capitão Cometa com Rédia, eles salvam o universo, todas as nossas vidas, né? Digamos assim, e aí eles se despedem mais uma vez com seus corações apaixonados ali, e então ele volta, o Capitão Cometa volta para a Terra e volta ali para a sua biblioteca e volta a trabalhar na sua identidade secreta de bibliotecário, né? E assim termina a nossa aventura do Capitão Cometa, que
futuramente novas aventuras do Capitão Cometa, ou seja, foi isso que me fez entender que essa seria uma aventura de apresentação do Capitão Cometa, ok? Então tá aí, mais uma propaganda aqui, meus livrinhos, né? Tá aí mais uma propaganda que você pode requisitar aqui pelo correio. E assim terminamos mais uma edição aqui do Batman em cores, tá? E essa edição aqui agora é de 1972, ok? Um grande abraço a todos aí e fiquem com Deus.